Ó, Bolívar 2-1 pro Flamengo com um time misto. Fla perde na Bolívia. E perde a primeira do ano também, né? Sim, a primeira vez que toma 2 gols no ano. Ô, Formiga, e aí, obviamente, já vem aquele papo do Poupô, tá vendo? Ó, Poupô! Foi atrás dessa história ontem. E por isso que o time perdeu. Assim, a gente tem que começar a entender um pouquinho também essa questão aí da tecnologia, se faz sentido, se vai arrebentar o cara. Não, porque tem muito jogador falando, pô, eu não consigo entender e não consigo imaginar que um cara com menos de 20 jogos no ano já esteja estourado. Não, muito jogador Embora não, a tecnologia fale que sim. Torcedor, eu não né? tô discordando, tô tentando entender. É evitar o estouro, né? Então. É diferente, porque quando estoura aí não tem jeito, o cara vai ter que parar, né? O cara vai ter a lesão, não tem como. Ontem eu fui atrás dessa história, e aí andei conversando com a galera e tal, assim, a primeira frase que é importante é: o Tite não gosta de mexer e de poupar, ponto. Ele faz porque tem que fazer e a gente pode discordar, não tem problema, certo? A logística de como o Flamengo define isso hoje, ela é a mesma de como estava sendo feito, por exemplo, com o Sampaoli. As reuniões, o departamento de fisiologia e a parte de preparação física, certo? E se precisar, eles escutam o pessoal de análise de desempenho para ver se de fato o que a fisiologia está dizendo está coincidindo com uma queda de rendimento do cara em determinado jogo, em determinado momento do jogo. Então, essa lógica já acontecia com o Sampaoli e com outros treinadores. E engraçado, e o Sampaoli agia de outra forma. A maneira dele mexer era diferente da do Tite. E a galera reclamava de quê? Que o time do Sampaoli estava cansado. Que era um time que pregava no segundo tempo e claramente houve uma evolução física quando o Tite chegou. Quando o Tite chegou, o time melhorou fisicamente, assim, de maneira absurda. Isso ficava muito claro. O ano passado pro Flamengo, ele é trágico. Trágico. E aquele ano trágico trouxe coisas para esse ano. Porque o grande ponto para mim é o jogo contra o Nova Iguaçu, que é o que virou, serviu de muleta, estão argumentando sobre ele até hoje. Aquela decisão não foi tomada sozinha. Houve a discussão na comissão técnica se valia entrar com todo mundo ou não, num jogo já decidido, ou nas finais como um todo. E a diretoria, em comum acordo, resolveu que tinha que botar todo mundo. Porque o time tinha 2 anos perdido no Campeonato Carioca, o ano passado tinha sido traumático, correu o risco de fazer qualquer coisa com o Maracanã lotado ali, sem o time titular, poderia ter consequências. Você pode concordar ou não com a decisão, não tem problema nenhum. Ela foi tomada. Mas isso eu acho que já foi, tá? Aquele jogo já saiu na urina. E o jogo de ontem, o Flamengo provavelmente teria sido amassado com os titulares também. A chance de você ganhar era muito pequena. Ano passado o Palmeiras foi com o time reserva lá e tomou 3-1. Os brasileiros normalmente têm um desempenho muito ruim. Só tem 2 vitórias lá. Na época também foi bem criticado, né? O Abel Ferreira foi bem criticado, tendo em vista ainda que era o adversário, era o Água Santa. Né? Mas, sim, mas era a final. Eu tô dizendo assim, só 2 vitórias de brasileiros lá. Em termos de Abel. Não, foi só tem 2 ou 3 vitórias de brasileiros em La Paz. Jogue o Flamengo do Jesus de 19, jogue o Flamengo de 81, para pegar 2 exemplos rubro-negros. Mas é que eu entendo que o problema não é ontem, Mauro. O que a torcida pega no pé é o jogo contra o Milionários, que o Flamengo ali deixou 3, 4 jogadores de fora e colocou alguns deles no segundo tempo. Mas tem altitude lá também. Agora, não tanto. Mas lá isso aí é céu, né? O problema não é... Claro, ontem passa pela escolha inicial contra o Palmeiras na Allianz Parque. O problema é que no Brasileiro, na Libertadores, o Flamengo jogou mal praticamente todos os tempos. Um e outro, o segundo tempo contra o São Paulo no Maracanã, mas assim, jogou mal contra o Atlético Goianiense, jogou muito mal contra o Real de Pato, pelas circunstâncias, contra o Milionários não foi legal. Ontem, não é só altitude, tá? É um clube hoje, o Bolívar, tem investimento do City, perdão, o Altipato é o do Grêmio, é verdade, o Paulistino. É um time que tem investimento do City, é um bom time, Bolívar, e mesmo assim o Flamengo teve 15 finalizações, teve até o desempenho do Flamengo foi melhor do que eu imaginava pelas circunstâncias, mas não tá legal. E o Flamengo vive, sobretudo desde 2016, quando começa a partir de 2013 a reconstrução e essa retomada de nível de investimento, o Flamengo realmente tem sofrido com uma cobrança não só da talibancada malvadona, mas de muita gente, até da imprensa, de que tem que dar show que nem o de 19 e de 81. Não é assim. E não pode ser assim. E não consegue ser assim. Então fica um negócio. A torcida do Flamengo cobra o Flamengo que nem a gente cobra a seleção brasileira, né? Que tem que ganhar dando show. Dando show, né? Eu entendo que assim, na prática, o Flamengo se complicou. Até nesse momento ele tem certas obrigações para classificar e para ser primeiro agora ele vai precisar torcer contra o Bolívar. É possível, mas assim, era um grupo que o jogo contra o Milionários lá ia determinar um monte de coisa. E aí, você toma um empate com um jogador a mais e tal, tudo aquilo fica um desenho muito ruim. Mas, de novo, o Flamengo usou
se não a força máxima, quase isso naquele jogo. E a galera que ficou fora no banco, por exemplo, o Luiz Araújo entra no segundo tempo e tal. O Davi Luiz foi titular naquele jogo. O Vinha, que chegou para ser titular na cabeça de muitos, foi o titular naquela partida, por mais que o Ayrton Lucas seja o dono da posição. A linha de frente era fortíssima com o Pedro, Arrascaeta, Cebolinha e Bruno Henrique. Não dá para falar também que, isso aí não é um time competitivo. Era um time que poderia ir lá e vencer. Eu entendo que conceitualmente a galera discorde da decisão. Mas, bicho, existe toda a reapresentação, reunião com a comissão e estudo dos relatórios lá. Aí você pode cagar paciência, você pode esculhambar, tem técnico que vai levar isso mais a cabo e menos a cabo. E, de novo, o Tite não é um cara que gosta de poupar. Isso é fato. Ele faz porque ele entende e ele cede ao que todos ali a ciência, gente, que tem que fazer. Cara, mas é porque eu acho que a bronca da torcida do Flamengo para com esse jogo não começa nesse jogo, né? Sim, então, claro. assim, acho que é mais um fator. Milionários, Palmeiras fora também, é uma coisa que os caras pouparam. Então, Dois principais jogos. Então, exatamente. Eu acho que esse jogo aí não é a bronca. Esse jogo é mais um no montante de raiva de poupar jogador ou não. Dois caras fora contra o Palmeiras não é poupar, pô. Desculpa, Mas, não é Não, e os caras no banco. Mas... E detalhe, os caras, de novo, uma expressão que eu gosto de usar, não é evidentemente não é dois caras fora, incompreendida, não é time misto. é o titular do segundo tempo. O Pedro contra o Palmeiras foi o titular do segundo tempo. E tem é uma estratégia. Eu acho que o torcedor médio não entende essa de parada. poupar, né? É claro que não. Tu tirar o cara do jogo, ou tu, que aí é o que também é dito, manejar minutos. Você pode manejar minutos, o cara começando como titular e tirar ele no segundo tempo, ou botar no segundo tempo. Você quer, a sanha de ver a escalação titular? Ele tem que estar no time titular? Eu acho que é isso. Então, ontem, por exemplo, os 5 titulares não foram nem viajaram, que é uma outra circunstância também. Aí evidentemente, é poupar. E, de novo, gente, não se poupava antigamente. Até se poupava, mas hoje você tem uma condição tecnológica do cara prever e prevenir lesões. Gente, melhora aquela coisa, como falou o Tite no domingo. Se eu posso perder um cara por 7 jogos, que ele perca um jogo. E, ao mesmo tempo, vai para o campo da suposição. Se você tem essa condição tecnológica, ok. Esse já é um país que, desgraçadamente, não dá... defeca para a ciência. Então, quando você pode ter alguma coisa, é legal. Claro que às vezes você não pode ser tão quase que cientologista. Eu sei que eu estou brincando aqui no vespeiro. Mas é aquela coisa, pegar e jogar para burrice artificial e falar, tudo é ciência. Então o cara vira para a direita, o cara está vendido, comprado, você sabe o que eu estou querendo falar, e não tem nada a ver, é em defesa do clube do nosso amigo. Já que o outro faz a merda que faz. Mas, de novo, eu acho que esse jogo aí... no planejamento das poupadas, né? Vamos poupar em quais jogos aqui dos próximos 10? Esse aí, acho que todo mundo fala, não, vamos poupar. Vamos jogar no céu, ninguém vai conseguir respirar. Mas eu acho que o pessoal não está revoltado com isso, né? Está revoltado com o acúmulo de planejamentos que o torcedor julga errado. E ainda tem a questão da final do Campeonato Carioca, né? Isso acho que o torcedor do Flamengo que é meio que tá engasgado. Cara, pra que poupar pra colocar força máxima contra o Nova Iguaçu, sendo que você pega o principal adversário, que é o Palmeiras, e aí depois você tem o principal jogo do ano. Libertadores, pra mim, sempre vai ser o jogo do Palmeiras agora e o jogo do Palmeiras agora não tem mais nada a ver com o jogo contra o Nova Iguaçu, gente. Ali já foi. Ali era mas vai ficar batendo o ano inteiro, mas jogou com os titulares contra o Nova Iguaçu. E, de novo, houve a discussão se valia ou se não valia. É uma decisão tomada, e o Tite falou sobre isso publicamente, em comum acordo com a diretoria. Cara, você tem uma hierarquia ali. A diretoria entendeu que tirar aquele problema do caminho era o mais importante, ele era ganhar logo o campeonato, com o Maracanã lotado, botar um time reserva, talvez não fosse respeitoso com o torcedor e com o produto final, e se decidiu colocar todo mundo ali. Você pode não concordar e tudo bem, e eu tenho várias restrições a essa tomada de decisão, mas existiu uma lógica aí. Agora, passar o ano inteiro refém dessa decisão e qualquer coisa que der errado, usar sempre o argumento do Nova Iguaçu aquele jogo já foi. Você tem alguma dúvida se de repente passar, o que eu não acredito, tá? Mas o Flamengo passar um ano em branco, você acha que não vai cair de novo? Vai. Já deu errado lá no começo, quando quis poupar. Passar em segundo na Libertadores, já vai voltar isso em E é ruim pra todo mundo se o Flamengo pegar isso, porque ninguém vai querer pegar nas oitavas no Flamengo.